Acompanhe a leitura comigo, por favor, do Evangelho de João, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Obrigado por mais um culto fé que o Senhor nos concede, nos encher do Teu Espírito Santo e nos alimentar da Sua palavra. Que por meio do texto proposto nessa noite, o Senhor possa falar em cada coração aqui. Aqueles que estão presentes, aqueles que estão online, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no carro, aqueles que vão assistir posteriormente por meio do canal do YouTube. Nós oramos, Pai, para que não seja palavras de homens, mas que seja o poder do Teu Espírito Santo. Oro, Senhor, e peço que o Senhor nos dê discernimento de espírito, sabedoria, entendimento, para que a Tua palavra não volte vazia nessa noite. Toda dispersão nós lançamos por terra e declaramos toda honra, glória, louvor somente a Ti, Jesus, dessa palavra, desse culto e de toda a nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Vá e abandone seus pecados. Eu preciso muito da sua atenção para a gente refletir sobre as Escrituras nessa noite. Por isso, não deixe seu WhatsApp, seu Instagram, nada tirar a sua atenção. Nós acabamos de ler o Evangelho de João. Esse Evangelho tão peculiar que desperta em nós uma fé inabalável. Esse Evangelho que é dividido em duas partes, e a primeira parte, até o capítulo de número 12, o Senhor relata para os leitores
milagres a fim de edificar a nossa fé, e a gente perceber que o Deus em que nós servimos é um Deus fiel, um Deus que detém todo o poder em suas mãos, um Deus que tem o poder de fazer milagres, de curar você, de restaurar pessoas, de libertar pessoas. E a partir do capítulo 12 desse evangelho, Jesus ele encerra seu ministério público e ele então gasta o seu tempo agora apenas com os seus discípulos. Afinal, ele seria preso, consequentemente morto, e ele precisava gastar tempo com os seus discípulos para que a partir do momento que Jesus ele fosse assunto aos céus, elevado aos céus, a igreja de Jesus, os discípulos, os apóstolos do primeiro século, pudessem dar então sequência ao reino estabelecido na terra. Jesus está nesse exato momento aqui, em uma história extremamente delicada. Eu não vejo tantos pregadores pregarem sobre esse texto, porque uma má interpretação desse texto pode gerar uma concepção, uma compreensão de uma graça não bíblica, mas de uma graça que nós chamamos de barata. Uma graça aonde nesse exato momento que Jesus diz não condenar o pecado dessa mulher, esse texto exposto e mal compreendido, ele pode gerar no coração do leitor e do ouvinte uma compreensão toda errada a respeito da graça de Deus. Bom, Jesus está vivendo talvez um momento aqui aonde ele necessita de muita sabedoria do Pai. Ele precisa de muito discernimento, afinal, Jesus está numa história onde nessa história tem uma pecadora, nessa mesma história tem os mestres da lei, tem os fariseus, nessa mesma história tem os discípulos. E nessa mesma história tem ele mesmo, que estava vivendo nesse exato momento, correndo o risco de ser preso e consequentemente morto. E não que Jesus tenha medo da morte ou tinha medo da morte, mas Jesus ainda tinha algo a fazer por meio do seu ministério. Entenda uma coisa, o texto, ele está relatando uma coisa e algumas aplicações ao nosso coração, e a primeira delas, a gente percebe que os mestres da lei, eles arrancam uma mulher que estava num ato de adultério, eles trazem essa mulher, colocam essa mulher no meio da roda, perto de Jesus, a fim de contradizer Jesus e a fim de apedrejar aquela mulher. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é a relação da religião com o cristianismo. É impressionante como a religião expõe. É impressionante como a religião é maledicente. A religião expõe, o cristianismo transforma. O texto bíblico vai dizer que aquela mulher estava sendo exposta. É como se alguém aqui descobrisse o seu pecado, pegasse você, colocasse você aqui em cima dessa plataforma e dissesse a respeito do seu pecado e fizesse com que todos apedrejassem você por causa do seu pecado. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Se você tem o costume de expor os outros, você é mais religioso do que cristão.
Se você de alguma forma tem a tendência em falar mal do seu irmão, expor o seu irmão diante de outras pessoas, ainda que o seu irmão esteja errado, segundo o texto bíblico, você tende a ser mais religioso do que cristão. O texto bíblico vai dizer que os religiosos pegaram aquela mulher e colocaram aquela mulher em exposição. É por isso que a gente lida em uma sociedade completamente religiosa. A gente gosta de ver as pessoas sendo apedrejadas, a gente gosta de usar das nossas redes sociais e difamar as pessoas, e a gente esquece que todas as pessoas foram criadas por Deus. E Deus é soberano. Se essas pessoas ainda não conheceram o Senhor, elas não foram salvas pelo Senhor, todo dia pode ser o dia de Jesus se revelar ao coração dessas pessoas. Não tem ninguém que mereça ser exposta por nós. O juízo vem de Deus. O texto bíblico, irmãos, ele vai trazer uma primeira compreensão, que o tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. A forma como a gente lida com o erro das pessoas é pior do que da forma que Deus lida com o erro. Ele é soberano, Ele sabe, se Ele quiser expor, Ele expõe. Se Ele quiser trazer à luz, se Ele quiser tratar com a pessoa, se Ele quiser transformar, se Ele quiser usar do erro, Ele faz. Mas isso é uma característica dos religiosos, dos fariseus. O texto vai dizer que aquela mulher, ela foi completamente exposta. A pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje é se você também tem sido usado para expor alguém. Irmãos, eu e você como igreja de Jesus, nós fomos chamados a pregar o evangelho genuíno, esse evangelho que abraça, esse evangelho que restaura, esse evangelho que tem misericórdia, esse evangelho que tem compaixão, esse evangelho que por ele mesmo as escamas dos olhos das pessoas caem, esse evangelho que atrai, não repele, esse evangelho que muda a nossa história, esse evangelho que alcançou você, que alcançou a sua casa, que alcançou a sua família, esse evangelho que pegou você, que se revelou a você, talvez na pior fase da sua vida, no momento onde você estava mais sujo, Jesus estendeu a mão, te colocou de pé e disse: você tem casa, você tem casa, eu amo você. Entenda isso. A religião expõe, o evangelho transforma. É fato, irmãos, que Jesus ele não passa pano diante do pecado, não. Jesus não é legalista, não. Mas quem expõe são os religiosos. Agora, o texto bíblico, ele traz diante desse cenário, a Bíblia vai dizer assim: na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Irmãos, é por isso que eu e você precisamos pedir a Deus todos os dias sabedoria, discernimento, entendimento das Escrituras. Porque se tem uma coisa que o diabo ele faz comigo e com você,
é armar algo, é colocar diante de nós uma armadilha para que a gente caia. E tem muita gente não discernindo e caindo nessas armadilhas. Às vezes no atendimento pastoral eu viro para a pessoa e falo: mas como é que você caiu nisso? Como é que você entrou nessa? Como é que você começou você começou a conversar com essa pessoa? Aonde começou? Qual a raiz disso tudo? Pastor, nem eu sei. Quando eu vi, eu estava completamente envolvido. Quando eu vi, eu estava num prostíbulo. Quando eu vi, eu estava traindo a minha esposa. Quando eu vim, eu já estava completamente envolvido na mentira. Quando eu percebi, pastor, eu estava completamente envolvido na corrupção. Eu estava envolvido em tantas coisas que não agradam a Deus. Em algum momento o diabo colocou uma armadilha e você não percebeu. A armadilha foi colocada diante de Jesus, mas Jesus, ele tem esse discernimento, ele lê, ele percebe o cenário que estava sendo armado. Entenda, irmãos, Jesus estava prestes aqui a ser morto, a cair nessa armadilha, e ele percebe. Entenda isso. O diabo, ele tenta nos tragar, nos acusar por meio de armadilhas. É você lá no feed do seu Instagram e aparece algo que você não precisava ver. É lá na sua casa, é uma palavra que você não precisava dizer. E você cai. E você não discerne. A diferença é que Jesus percebe. Eu quero que você identifique na sua história algumas armadilhas que o diabo tem colocado diante de você, alguns relacionamentos que o diabo tem colocado diante de você, algumas pessoas que o diabo tem colocado perto de você, algumas situações que você está sendo tentado. Nessa noite o Senhor precisa abrir os nossos olhos, porque nós fomos levantados por Deus a discernir todas as coisas. Você entra dentro de casa, o cenário está armado, o diabo ele quer te pegar. Talvez tenha alguém furioso dentro da sua casa e você não consegue perceber, e a situação fica feia, você não consegue discernir a situação. E ao invés de você desarmar a bomba, você cai nela. Quais armadilhas têm sido colocadas diante de você? Irmãos, é por isso que nós vivemos em um tempo onde as pessoas já não fazem mais a diferença dentro da sua casa, na sociedade, porque as pessoas altos e baixos, elas caem todo dia, elas vivem a vida com Deus como um cartão de crédito. Eu pequei, eu passo, Senhor me perdoa, amanhã eu peco de novo, e eu vou no culto, eu acho que eu me purifico, e eu digo para você, é melhor você estar aqui do que estar em outro lugar. Mas eu quero dizer para você que mais do que você voltar da armadilha que você caiu, é você perceber antes de cair, é você viver uma vida de constância em Deus, é você encontrar um lugar de segurança em Deus, é você desfrutar de um relacionamento genuíno com Deus. Um passo em falso, você morre. Imagina o cenário de Jesus. Ele é questionado. Eles pegam a lei de Moisés, eles colocam diante de Jesus. Eles queriam encontrar uma base para prender Jesus. Jesus está agora diante de uma pecadora que ele queria salvar. Jesus precisava confrontar os fariseus, os mestres. Jesus não poderia ir contra a lei de Moisés, afinal, ele não veio para ser contra ela, mas ele veio para cumpri-la. É esse cenário que está diante de Jesus. Mas Jesus, ele desarma
aquela armadilha com uma frase. Uma frase. Qualquer palavra errada que Jesus poderia dizer, aquela mulher seria apedrejada e ele seria preso. Uma frase. O texto vai dizer assim: visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Jesus, ele não responde o que eles estão perguntando, mas em uma frase Jesus os confronta. Em uma frase Jesus, ele desarma aquela armadilha, aquela bomba. Em uma frase Jesus salva aquela mulher. Em uma frase Jesus então, ele deixa de ser preso, perseguido, ou de encontrarem nele uma base para a sua prisão. Uma frase. Entenda isso. Tem muita gente sofrendo consequência, porque não tem sabedoria com o que fala. E uma palavra dita, irmãos, ela pode ferir alguém, ela pode destruir você. Eu já vi casamentos acabando por causa de uma frase. Nunca mais sai da cabeça daquela mulher. Todas as vezes que a gente tenta conciliar, ela pensa: pastor, mas naquele dia ele disse. Uma frase que gera uma desconfiança para a vida inteira. Em uma frase, em uma palavra que sai da sua boca, você tem a capacidade de gerar vida ou de gerar morte. Você tem a capacidade de fazer com que alguém seja apedrejado, ou até mesmo você seja apedrejado, e depois não adianta chorar. É só consequência de uma palavra ou de uma frase que não deveria ser dita. Tem muita gente pedindo a Deus para livrar de consequências que você mesmo causou. Cuidado com o que você fala. Podem ter pessoas armadas perto de você, pessoas de alguma forma que querem o seu mal, pessoas maledicentes diante de você. Cuidado com o que você fala. Jesus, ele não fala mais nada. Eles estão interrogando, Jesus está escrevendo com o dedo no chão. Jesus está calado, Jesus está passivo, Jesus está quieto, Jesus está em silêncio. Eles continuam interrogando. Na hora certa, Jesus fala a frase certa e muda o cenário daquela história. Uma frase. Qualquer coisa que Jesus dissesse poderia comprometê-lo e comprometer aquela mulher. Jesus está num momento da história delicado. Eles queriam prendê-lo. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Mas nesse exato momento Jesus, ele fala com sabedoria, e em uma frase Jesus desconstrói tudo: eles e a religião. Irmãos, pensa, você está sendo interrogado. Jesus tem uma lei pressionando, Jesus tem pessoas pressionando, Jesus tem uma mulher prestes a ser apedrejada. Como que Jesus pensa numa frase para desconstruir tudo isso? Jesus naquela frase, ele não foi contra a lei, ele não foi contra eles. Jesus não comprometeu aquela mulher. Tem gente que ainda diz: não, pastor, eu falo o que eu quero, a hora que eu quiser, e está tudo certo. Não está. Depois não chore as consequências do que você está vivendo. Existe a hora certa de falar, irmãos. Existe um momento certo. Eu já disse aqui em algumas vezes, é como se durante o dia
eu me chateasse de alguma forma com a Isa. E eu chegasse em casa, quando eu entro lá na porta do apartamento, tá os meus filhos acordados, a Isa dando janta para eles, e eu estou furioso, eu quero conversar com a minha esposa, eu quero confrontar a minha esposa. Eu posso chegar ali, confrontar e quebrar o pau e fazer alguma coisa, e ela ali começar a discutir comigo, os meus filhos verem tudo isso, e ali a situação ficar grave. Eu posso entrar, eu posso guardar aquilo comigo, eu posso esperar os meus filhos dormirem, e no momento certo eu falar as palavras certas com a minha esposa. A gente não pode falar tudo a hora que a gente quiser. Se tem uma coisa que eu e você precisamos pedir a Deus nessa noite, é sabedoria nas nossas palavras. Não fala tudo que vai na sua cabeça, no seu trabalho, não. Você está comprometendo você mesmo. Não fala tudo que vem na sua cabeça com a sua esposa, não. Você está comprometendo o seu casamento. Não fala tudo que você quer com seus filhos, não. Olha, peneira as suas palavras. Fala na hora certa, as palavras certas, que as suas palavras sejam regadas de sabedoria de Deus, que as suas palavras sejam regadas, irmãos, de intencionalidade, a palavra certa na hora certa, para a pessoa certa. Cuidado com o que você fala. Uma frase fora do contexto pode gerar a sua morte. Uma frase. Eu me lembro um dia, eu estava de carona com meu irmão na orla da Lagoa da Pampulha. Estava ele, a minha cunhada, eu sentado atrás, pegando uma carona. E eu me lembro que o meu irmão, não sei, um descuido, estava vindo o carro do outro lado da orla, e ele assim, o retrovisor dele bateu no retrovisor de um carro que estava parado, encostou. Ele não parou. E eu me lembro que ele seguiu. Na hora que ele seguiu, eu vi que aquele carro que ele encostou, o retrovisor, o farol acendeu, tinha alguém dentro do carro. E esse cara ligou o carro e começou a ir atrás do meu irmão. Meu irmão percebeu que o cara parece nervoso, correndo. Meu irmão começou a correr. E eu me lembro que esse cara atrás, piscando o farol, querendo bater na traseira do carro dele. Meu irmão então abriu o vidro e gritou: passa por cima. Esse cara acelerou, parou do lado do meu irmão, tirou uma 765 e falou assim: eu passo por cima agora se você quiser. Meu irmão levantou o vidro e falou: me perdoa. Aleluia. Agora você não é machão não, né? Uma frase pode gerar a sua morte. Uma frase. Jesus poderia ser machão ali, irmãos, falar assim: olha, quem quer vocês? Eu sou Deus. Se eu quiser, eu ponho fogo em tudo aqui, eu tiro vocês aqui no estralar de dedo. Jesus, ele respira. Jesus, ele fica em silêncio. Jesus, ele consegue ouvir e sem agir por impulso, irmãos. Tem muita gente aqui refém dos seus impulsos. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Uma frase. Jesus desconstrói toda aquela armadilha. Interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que logo depois que Jesus fala essa frase, ele se inclina novamente, ele continua escrevendo no chão. O fato deles ouvirem
fez com que eles fossem saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. E foi o momento que Jesus então ele fica diante daquela mulher adúltera. Naquela mesma história tinha vários propósitos. Os discípulos observando. Agora eu quero ver o que ele vai dizer. Ele ensina os discípulos sobre os mestres da lei. Em uma frase ele desconstrói a armadilha. E agora sobrou a mulher. Todo mundo saiu. O texto bíblico vai dizer que Jesus então estava escrevendo no chão. Aquela mulher estava de pé ou em pé diante dele. O texto vai dizer que Jesus então se coloca de pé e diz, e pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Irmãos, algumas coisas e eu encerro. A primeira delas é o quanto Jesus não se coloca como superior. Pensa que Ele é Deus, tem toda a autoridade sobre as suas mãos e na frente dele tem uma mulher pecadora. O texto vai dizer que Jesus se coloca de pé para ficar na mesma posição que aquela mulher, para olhar nos olhos daquela mulher. Às vezes a gente acha que Jesus acha que um pecador é indigno. Não. Jesus ele se coloca de pé, ele olha nos olhos daquela mulher. Ele valoriza aquela mulher, ele traz dignidade para aquela mulher. Ele não pisa naquela mulher. Ele não escorraça aquela mulher, não. Ele olha nos olhos daquela mulher. Ele faz uma pergunta intencional. Eles não fizeram nada com você? Eles não te apedrejaram? Não, Senhor, ninguém. E Jesus vai responder: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. É a maior prova de que Jesus ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. É a maior prova. Jesus ele olha nos olhos, ele demonstra amor. É como se Jesus abraçasse, é como se Jesus virasse para aquela mulher e dissesse: olha, eu te dou uma nova chance, eu abro um novo caminho para você, eu possibilito uma nova história. Agora, não ouse permanecer nessa vida de pecado. Irmão, se tem algo que eu sempre vou dizer e já disse várias vezes nesse púlpito: o maior juízo que Deus pode dar a alguém é tirar a mão e entregar a pessoa aos seus próprios desejos. Tem pessoas aqui nessa noite que Jesus está dizendo: olha, olhando nos seus olhos, eu perdoo os seus pecados, pode ir, mas não peques mais. Talvez tem pessoas aqui que estão com pecado de estimação. Esse pecado tem cegado você, as armadilhas estão sendo colocadas diante de você, você está caindo, você não consegue discernir. Sabe como que você vai discernir? Não pecando mais, tirando isso da sua vida. Sabe por que muita gente está falando a frase errada? Sabe por que tem muita gente morrendo por causa das suas próprias palavras? Sabe por que tem gente caindo na armadilha? Porque não consegue deixar a sua vida de pecado. A santidade
gera discernimento, a santidade gera sabedoria, a santidade faz você entrar num ambiente e dizer: olha, esse lugar está em trevas, mas eu já sei o que fazer, eu vou orar por você nessa área. Deus, Ele te dá visão, Deus te dá palavra de conhecimento, Deus te dá uma palavra para alguém, Deus te mostra algumas coisas. Mas tudo começa na santidade. Pastor, mas eu não estou conseguindo ver. Eu não consigo permanecer. Jesus está dizendo: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Ele pode, irmãos. Só aquele que está livre do pecado, que tem o direito de exercer juízo sobre a falta dos outros. É por isso que Jesus não deixa aqueles homens condenar, porque aqueles homens também eram pecadores, mas Ele pode, Ele não tem pecado, Ele é perfeito, não existe mazela em Jesus. Ele pode exercer juízo sobre aquela mulher, Ele pode perdoar o pecado daquela mulher, Ele pode dizer: vai, não peques mais. Ele pode dizer para você e para mim nessa noite: vai, não peques mais. Ele pode dizer: eu quero você perto de mim, e o seu pecado tem separado você de mim. Ele pode nos lavar nessa noite, só Ele pode. Ele pode, e Ele não só pode como quer. Irmão, chega de um evangelho liberalista, de um evangelho legalista, de um evangelho a gente brincando com Deus. Para de brincar com Deus, irmãos, vamos dobrar o nosso joelho. Nós estamos vendo como a sociedade está, irmãos, que loucura, que loucura. É tempo da gente se posicionar em Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus. Deus vai te dar visões, Deus vai mostrar para você, te dar sabedoria no seu casamento, sabedoria nos seus relacionamentos, sabedoria no seu trabalho. Você vai discernir o momento de encerrar, de sair de um lugar, de ir para uma cidade, de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, porque você é íntimo de Deus, você conhece o coração de Deus. Eu não sei em qual momento essa palavra se aplica a você. Eu não sei se a palavra se aplica quando eu digo que a religião expõe, mas o cristianismo transforma. Eu não sei se a palavra aplica a você diante das armadilhas que o diabo coloca diante de você, como colocou diante de Jesus. Eu não sei se você tem falhado nas frases, nas palavras que têm saído da sua boca. Eu não sei, mas eu sei que Jesus sempre faz tudo novo de novo. Ele olha nos nossos olhos, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele deixa dizendo: não peques mais, ou abandone os seus pecados. Que possamos sair daqui nessa noite querendo mais de Deus, querendo conhecer mais o Senhor. É isso que o pecado faz, o pecado expõe, o pecado te coloca numa posição completamente desagradável. Completamente desagradável. Eu não quero isso, você não precisa disso. A gente não peca porque a gente não pode, a gente não peca porque a gente não quer. O pecado faz mal, o pecado não é bom, o pecado destrói você, o pecado impede você de discernir, o pecado impede você de ter a sabedoria de Deus. Se entregue ao Senhor nessa noite. Quantos entendem essa palavra em nome de Jesus?